Glória a Deus. Bom dia, queridos. Bom dia mesmo. E graças a Deus que nos dá a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Santo é teu nome, Pai. Louvado seja Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça, pelo amor do teu santo nome. Glória a Jesus. Senhor, obrigado por mais uma vez eu poder dizer como teu servo Davi: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Bom dia, querido Espírito Santo. Deus, e que nesta manhã tu possas ungir a minha mente, que tu possas ungir os meus lábios e que tu possas ungir também a mente, o coração daquelas pessoas que estarão recebendo esta palavra. Querido Espírito Santo, que esta palavra vá de encontro de cada um que vai estar ouvindo, recebendo. Senhor, que esta palavra vá de encontro à necessidade. Aquilo que teu filho, aquilo que tua filha está precisando ouvir, precisando receber. Senhor, eu quero transmitir não aquilo que o teu filho, a tua filha queira ouvir, mas aquilo que é de plano, que é de propósito do Senhor. Tu conheces esta alma, tu conheces este coração. Tua palavra diz que nós somos criados conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, Senhor da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. Então, bom dia, amados. Aleluia. Queridos, hoje eu quero começar do capítulo de Gênesis. Por quê? Porque eu comecei com Ló. Falei primeiro do sobrinho do Abraão, tá? Depois o Espírito de Deus nos levou a falar sobre Abraão, Isaac, Jacó, como surgiu aí o povo de Deus, Jacó, né? Depois o José, Deus já sabendo que iria haver o período de fome sobre a face da terra, providenciou a ida de José para o Egito, uma forma dolorosa, né, debaixo de luta, dificuldade. Deus deu a ele o sonho, mas Deus já sabia o que iria suceder. José então depois perdoa seus irmãos, dizendo: olha, o mal que vocês tentaram me fazer, Deus fez com que se transformassem bem. Olha, não foram vocês que me trouxeram para cá, na verdade foi o nosso Deus. Ali Deus manteve o povo dele, veio o período de 400 anos ali de escravidão, mas depois Deus usa Moisés. O livro de Êxodo não fala sobre isso. Gênesis quer dizer princípio, Êxodo significa saída. Então nós vimos aí formação do povo de Deus, a escravidão, a saída deles do Egito. Depois nós vamos estar falando, Levítico, Número, Deuteronômio, as leis que Moisés compartilhou com este povo, mais milagres que Deus fez no meio deste povo. Mas antes disso eu quero falar aqui de Gênesis para você, do início. Aí nós vamos prosseguir até o Senhor Jesus voltar. A gente vai estar falando da Bíblia toda, né? Tomara que Jesus volte logo. Se ele não voltar, nós vamos falando aí da Bíblia toda e nós vamos estar orando. E é bom que a gente vai conhecendo mais a palavra. Gênesis, queridos, capítulo 1, nos fala a criação dos céus e da terra e de tudo que nele existe. E logo no versículo 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, queridos, antes, você vê, Deus criou os céus e a terra. Isso quer dizer que antes do Senhor nosso Deus criar a terra, né? Antes então de criar a terra e as demais obras que estão aqui na terra, então nós vemos que o nosso Deus,
ele criou os céus, certo? Então, amados, para dar sentido aí toda a obra da criação, porque tudo aí iria se desenvolver sujeito às leis celestiais. É o que nós cremos hoje, que tudo que se passa aqui é segundo o beneplácito do propósito da vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus diz, olha, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim, na terra como no céu, certo? E seria impossível, queridos, também exigir paz e harmonia no planeta sem o controle e a interferência do reino de Deus, certo, amados? Depois do versículo 2 fala, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é o Espírito de Deus aqui? O Espírito de Deus, querido, é o Espírito Santo. Fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí depois do versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia, certo, amados? Só que Deus, ele é o quê? Ele é perfeito. E ele criou com excelência, então, tanto o céu como a terra. Agora eu quero explicar uma coisa para você aqui. Ezequiel, capítulo 28, 11 a 19, Ezequiel, capítulo 28, 11 a 19, nos fala sobre um anjo, que depois ele passou a ser chamado de Lúcifer. Então, entre o versículo 1 e versículo 2, existe um tempo que todo teólogo crê que existiu um tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Então, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Houve um espaço de tempo aí. Por quê? Porque lá em Ezequiel, capítulo aí 28, versículo 11 a 19, depois você leia, nos fala sobre esse querubim ungido que cuidava do trono de Deus, certo? E que ele quis usurpar o trono de Deus. E fala que, inclusive, ele morava num Éden, de pedras preciosas, maravilhoso e tal. Como ele quis ser, ele foi lançado. E para onde? Exatamente aí para a terra. Onde a terra veio se tornar sem forma e vazia. Ou seja, Deus, ele é perfeito. Então acredita-se o quê? Que Deus, na verdade, quando ele criou a terra, ele criou ela perfeita. Ele criou ela prontinha. Mas essa queda desse anjo é que veio trazer esse caos para a terra, tá? Por quê? Se Deus, ele é perfeito, se ele faz todas as coisas perfeitas, como é que a terra ficou esse marasmo? Como é que ela ficou este caos, sem forma e vazia? Então, muitos teólogos, queridos, muitos estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, acreditam que isso aconteceu quando Lúcifer, que era o principal anjo de Deus, ele era o principal anjo, Lúcifer, comandou uma rebelião no céu e arrastou consigo a terça parte dos anjos. Então, por conta disso, queridos, foi que Deus foi obrigado a expulsá-lo do céu como a terça parte dos anjos. Então, o céu continuou a ser como antes. Por quê? O que Jesus disse? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus quer dizer aí?
É que no céu prevalece a vontade de Deus. E é isso que Jesus está dizendo, que prevaleça na terra a vontade de Deus. Que esse é prevalecer a vontade de Deus. Porque no céu, queridos, prevalece a vontade de Deus. Deus expulsou Lúcifer de lá. Deus expulsou. Por quê? Ele não queria estar dentro da vontade de Deus. Tá? Então, o céu continuou a ser perfeito. Só que a terra, com a presença dos anjos rebeldes. Certo, amado? Querendo-se, então, o que está descrito nesse versículo. Um caos, sem terra e vazia, trevas pairando sobre a face da terra. Tá ok? No versículo 2 aí nós vemos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. O Espírito Santo esteve presente desde o início de toda a criação. Então ele pairava como se ele estivesse guardando, certo, amados? Então, o Espírito Santo de Deus, ele estava presente. É como, por exemplo, amados, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Só que tem uma coisa, o corpo da pessoa é templo do Espírito Santo quando ela se converte. Que o Espírito Santo de Deus passa a dar vida a ela. É por isso que Jesus falou no capítulo 3 de João para Nicodemos, olha, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus estava falando do homem nascer de novo espiritualmente. Quando a pessoa converte, aí é que ela passa a ter vida espiritual, certo? Então, o Espírito Santo, ele estava ali. É como a pessoa antes de converter, que na verdade o Espírito de Deus ele não está ainda residindo nela, mas vamos dizer assim, ele paira sobre ela, aonde ela vai, ele está ali, ele está acompanhando, ele está trabalhando para ela se converter, ele permite ela ouvir a palavra através do rádio, através da televisão, ele vai e agora ele vê na internet, ou ele vai numa igreja, ou ele recebe um folheto, ou alguém para ele, ou alguém fala com ele no trabalho. Então, o Espírito Santo de Deus está sempre ali, vamos dizer, ali acompanhando. Porque quem convence o pecador é quem? É o Espírito Santo de Deus. Então, ele está ali, ele está ali. Até aquele dia que a pessoa dá uma brecha, oportunidade, o Espírito Santo de Deus a convence de se converter. Tá, queridos? Então, o Espírito Santo, em meio a esse Deus, através da pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas, tá? Então, queridos, é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida daqueles que estão mergulhados nas trevas, nas trevas do pecado, nas trevas da dor, nas trevas da depressão, da angústia, certo? Nas trevas da tristeza e de todo tipo de sofrimento, certo, queridos? Contudo, o Espírito, para que o Espírito de Deus repouse sobre a vida da pessoa e a transforme por completo, queridos, ela precisa manifestar a obediência à palavra de Deus. Ele se movia sobre a face das águas. Ele está aí. Nesse período aí que grande parte das pessoas do mundo estão em casa ou tiveram que ficar em casa, o Espírito de Deus ele está aí aproveitando e movendo as pessoas dentro do seu lar, triste, abatida, assustadas, nervosa, muitos sem poder receber visita dos filhos, dos netos, por causa da idade, por causa de questões de saúde, diabetes, depressão, problemas de saúde, e nesse período o Espírito Santo de Deus está aí. A internet cheia de lives, cheia de mensagens, cheia de pregações, televisão cheia de pregações, enfim, hoje, ainda mais num país como o nosso, só não ouve o evangelho quem não quer.
É muito raro hoje na nossa pátria uma pessoa que nunca ouviu, olha, se arrependa, se converta, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Agora, muitos levam na brincadeira, muitos aproveitam para zombar, para criticar, critica os crentes, critica os evangélicos, critica os pastores, critica quando se fala num dízimo, quando se fala numa oferta. É a desculpa que as pessoas têm para não converter, para não aceitar Jesus, para não mudar de vida. Querido, está aí, trabalhando. Agora, isso só vai acontecer na hora que a pessoa der ouvido, der crédito, der brecha, der lugar ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 3, é quando nós vamos vendo o Senhor Deus dizendo, haja luz, e houve luz. É a primeira coisa que Deus, o Senhor, disse, haja luz. Foi a primeira ação de Deus, luz, certo, amados? Em relação ao caos em que se encontrava a terra. Criar luz, queridos, através da sua palavra. Se você for estudar em hebraico, esses que haja em hebraico, o significado dele é recriação. É por isso que os estudiosos da Bíblia, os teólogos, creem que quando Deus estava aqui criando, na verdade ele estava recriando a terra. Porque esse haja é um verbo que em hebraico ele significa recriar, refazer. Então é por isso que isso vem do versículo 1, criou Deus os céus da terra, ele criou tudo perfeito. Com essa questão lá, essa queda de Satanás, com uma terça parte dos anjos, é que veio destruir e trazer esse caos para a terra. Então agora quando Deus diz haja luz, na verdade ele estava recriando. Tá, queridos? Então, você veja bem que a primeira coisa que Deus quis fazer para acabar com as trevas é luz, queridos. A primeira coisa. Deus, ele quer luz. A palavra de Deus, o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando você se expõe à palavra de Deus, você está recebendo luz para seu caminho. Quando a pessoa se expõe à Bíblia, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a ler, a meditar na palavra, ele está se expondo à luz de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, diz o salmista Davi. A palavra, querido, é luz, é luz. Sem a pessoa está em trevas. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes até estão dentro de uma igreja, quantas pessoas que às vezes até estão dentro de uma religião, mas não estão se expondo à palavra de Deus. Mesmo o chamado crente evangélico, que é tido como mais assim um povo de Deus, converteu, aceitou Jesus, quantos hoje não examinam a palavra, não buscam a Deus? Quantos que têm várias Bíblias em casa, Bíblia na internet, mas não lê, não estuda, não medita na palavra de Deus? O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios assim, tem nome de que está vivo, mas está morto. Quantos irmãos que pensam que está vivo e que na verdade até aceitaram Jesus, se converteram, mas a sua vida está em trevas? Quantos cristãos, mesmo chamado crente evangélico? Então, é isso, né? Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que Deus criou foi luz. Ele quer que haja luz na sua vida. Ele fez obras maravilhosas, mas por melhor que fossem essas obras, Deus, ele entendeu, a primeira coisa é luz. O interessante é que a gente pensa que a luz vem do sol e da lua, né? Acontece que a luz foi criada. Isso quer dizer que é possível ter luz independente de sol e lua, porque a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Na nossa cabecinha a gente pensa que para ter luz tem que ter então o céu, o sol, o que fala depois, né?
Então vamos seguir aqui, ó. Chamou a luz dia, aqui, ó. Haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Certo? E foi o primeiro dia. Então ele criou a luz e ele separou dia e noite, luz e trevas. Depois, haja expansão no meio das águas. Haja separação entre águas e águas. Então, haja luz, depois veio a questão da água. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Né? Depois, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Por quê? Você sabe que tem água no rio, no mar, na lagoa, mas você sabe que debaixo da terra também tem água. Né? A ciência fala que corre, é como se corresse um rio debaixo da terra. É por isso que a pessoa cava poço, cisterna, né? Uns falam poço, uns falam cisterna, uns falam cacimba. A pessoa cava e tem água. Então, o que está falando aqui? Deus, ele separou aí as águas, a água do mar, a água do rio e assim por diante. Tá? Chamou Deus a expansão céus e foi à tarde e manhã, o segundo dia. Depois, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, apareça porção seca, ali se foi, chamou Deus a porção seca, terra. Então aí Deus criou a luz, águas, terra. Tá? Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Então você vê, no primeiro dia Deus criou a luz. No quarto dia foi que Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Então você vê, Deus criou a luz, água, terra, no quarto dia foi. Então você vê que a pessoa pode, na verdade, ter a luz, independente aí do sol, porque o sol já foi no quarto dia, certo? Então, irmãos, haja luz, foi a primeira ação de Deus. Deus, ele quer que haja luz na sua vida, na sua casa, na sua família. Aí do 14 a 18, nós vamos Deus criando os luminares. Então, ao criar os céus e a terra, o Senhor Deus, queridos, estabeleceu os luzeiros com funções específicas para manter a disciplina da criação. O sol ia governar o dia, a lua ia governar a noite. Você vê Deus já restaurando tudo com disciplina. Do versículo 20 vai vir a criação dos animais e do versículo 26 é que vem a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, amados, Deus fala no plural. Façamos. Por quê? É porque Deus, irmãos, ele é um. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, toda a igreja cristã entende que Deus aqui estava falando, era o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos, está no plural, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito. Três pessoas distintas, porém um só Deus. De igual forma, irmão, você vê, Deus é Pai, Filho, Espírito. Da mesma forma, o homem tem corpo, tem alma e espírito. E é um. Tem gente que tem dificuldade de entender essa questão de trindade, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Gente, é só olhar para nós. O ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. E quanto Humberto existe? Só existe um. Quanta Vilma, quanta Maria, quanta Lúcia existe? Só um.
Você olha para mim, você só vê só um. Mas, na verdade, nós somos seres tripartidos. Na verdade, tem três aqui. Tem três aí. Isso é chamado, nós somos seres tripartidos. Quer dizer, nós temos corpo, alma e espírito. Você só vê um. A mesma coisa é Deus. Só que, na verdade, queridos, o nosso corpo tem a nossa alma tem outra função, o nosso espírito tem outra função. O espírito é Deus que o deu. Quando a pessoa morre, independente de fé, igreja, religião, o espírito dela volta para Deus que o deu. A alma, aí é que vem essa questão da salvação, né? Se vai para o Seol, Hades, paraíso, e o corpo ou vai ser cremado ou vai para debaixo da terra. Então você só vê um. Mas espiritualmente nós somos uma coisa, é no espírito que a gente tem comunhão com Deus. Nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus no espírito. Por isso que quando a pessoa converte, Jesus diz que ela nasce de novo no espírito, certo? Alma é onde está nosso sentimento, nossa vontade, nossa emoção. E o corpo é onde nós vamos ter contato com a matéria, com a natureza. Então, queridos, nós vamos orar agora. Vou estar parando por aqui hoje. A gente continua no capítulo 2. Então, nesse capítulo hoje, guarda isso. Deus estava aqui, na verdade, ele criou os céus e a terra perfeito. Com a queda de Satanás, a terra se tornou sem forma e vazia. Quando haja, Deus está recriando. E aí, então, depois, o homem é criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, entenda isso. Você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, certo? Você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Mas por que o homem não demonstra essa comunhão? Porque veio o pecado, vieram as feridas emocionais e acabou o homem deixando de ser aquilo que ele é para ser. Mas entenda isso, você foi criado conforme a imagem, e é por isso que Deus ele ama você, certo? E Deus reveste você do Espírito Santo. Se alguém ouvir essa palavra e não converteu ainda, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, nasça de novo. Só quando a pessoa nasce de novo, que ela começa a entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Quando a pessoa converte, ela muda até o estilo de música, o estilo de conversa dela, muitas vezes até a maneira da pessoa muda, né, o procedimento, porque ela nasce de novo espiritualmente, ela passa a ter comunhão com Deus. Então nós vamos orar e que nesse dia você possa ter comunhão com o Senhor Deus, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu te dou graça pelo dia que o Senhor fez. Senhor, nós estamos começando agora aqui no início de Gênesis, quando fala que o Senhor criou os céus, a terra, e na verdade o Senhor criou tudo perfeito, mas houve a necessidade de Satanás ser expulso do anjo, e o mesmo vindo aqui para a terra, trazendo esse caos, esse marasmo. A terra ficou sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, pairava. Assim como o teu Espírito, ó Pai, tem pairado sobre este mundo, tem pairado sobre almas, tem pairado sobre nações, pessoas que estão tristes, abatidas, angustiadas, deprimidas, no pecado, na escravidão do pecado. O teu Espírito tem estado aí pairando, acompanhando, trabalhando para que elas ouçam tua voz, trabalhando para que elas venham se para que elas venham se arrepender dos seus pecados. Senhor, ouça a oração desta mãe que pede a salvação dos filhos, essa esposa que pede a salvação do marido, este avô, esta avó que pede a salvação dos filhos.
a tia que ora pela conversão de sobrinhos, pessoas que estão presas em drogas, presas no pecado, cegas espiritualmente. Senhor, o teu Espírito está aí, assim como ele guardava essa terra, pairava sobre essa treva, ele está aí, querendo adentrar nesta vida, querendo adentrar neste coração, querendo mudar o caráter, querendo levar essa pessoa a nascer de novo. Querido Espírito Santo, que tu possas agir, usa de misericórdia, meu Deus, ouvida a tua voz, a tua palavra, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, e esta pessoa que já nasceu de novo, que ela não venha estar na situação como os Efésios, Colossenses, como aquele povo que Paulo teve que dizer, tem nome de que está vivo, mas está morto. Querido Espírito Santo, quantas pessoas já nasceram de novo, quantas pessoas se converteram, quantas pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e hoje estão desviadas, hoje estão afastadas, hoje estão aí servindo a Satanás, estão aí no pecado, tem nome de que está vivo, mas na prática elas estão como pessoas mortas. Oh Senhor, a palavra de Paulo diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Espírito Santo, venha despertar este homem, essas pessoas que vão ouvir essa palavra, que elas sejam despertadas espiritualmente para servir ao Deus Altíssimo e ser bênção em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, bom dia mesmo. Queridos, compartilhe essa palavra. Quem sabe pessoas que estão afastadas, desviadas, ao compartilhar, todos os seus amigos do Face vão ouvir essa palavra. Um beijo no teu coração e amanhã, domingo, nós temos culto presencial às 8 da manhã e à noite às 19 horas. Paz seja convosco.